Bom dia a todos e mais um estudo, mais uma oportunidade de aprendermos juntos um pouco mais sobre os textos evangélicos exemplificados por Jesus. E que Jesus abençoe a todos. Hoje temos o capítulo 117 com o título Terra Proveitosa. Percebemos já pelo título que vamos hoje caminhar numa reflexão com a Mãe Natureza, ou seja, vamos falar nos elementos da natureza, das quais tanto, mas tanto fala Emmanuel em tantas mensagens nos seus comentários, em que projeta as nossas reflexões, os nossos pensamentos para a natureza, dando exemplos didáticos dos símbolos da natureza para mostrar aspectos da lei divina, da lei moral, que são de muito proveito para muitos de nós. E com este título, Emmanuel leva-nos ao campo da natureza. E então este versículo de Paulo de Tarso, o apóstolo, cujas cartas compõem parte significativa do Novo Testamento, nos diz: porque a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Paulo. Ora, Paulo de Tarso, o apóstolo, cujas obras compõem, como já foi dito e redito já até nos capítulos anteriores, a parte significativa do Novo Testamento. E é a partir desse símbolo tão belo, o solo, que os benfeitores espirituais oferecem às criaturas modalidades maiores de aprendizado das leis espirituais. A leitura deste livro nos tem levado a outra dimensão de entendimento, de harmonia, um entendimento harmonioso entre o planeta Terra que nos acolhe e a oportunidade de progresso que Deus nos dá. E assim Manuel compara o solo aos nossos corações, à nossa alma, porque assim como a terra acolhe a chuva do mais alto, nós precisamos acolher os ensinamentos, ou seja, as sementes do mais alto, fazendo toda esta ligação da Mãe Natureza conosco, que tanto precisamos de trabalhar, de plantar e arar os sentimentos que Jesus os ensinamentos de Jesus na nossa vida. E então Emmanuel convida-nos a conhecer a verdade visível em tudo o que nos rodeia. Logo no primeiro parágrafo, o benfeitor nos diz: os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contacto com o livro da natureza. Logo aqui percebemos o porquê de Emmanuel recorrer tanto nas suas lições ao livro da natureza, falando tanto no solo, das estruturas geológicas, dos diamantes, das plantas, dos animais, ou seja, os símbolos da natureza, onde estão as grandes lições. A Terra-mãe, é um grande educandário, onde existe grandes lições que estão fechadas para quem não ama a divindade, mas completamente abertas para quem faz suas reflexões na busca do entendimento das leis divinas. Na questão 626 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: as leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus? E teve por resposta: estando as leis divinas inscritas no livro da natureza, o homem pode conhecê-las quando quiser, investigá-las. É só uma questão de querermos procurar, de querermos prestar atenção a tudo o que nos rodeia, às lições, a tudo, às flores, a tudo que nos rodeia sobre a Mãe Natureza, que encontramos todas as respostas que necessitamos para que comecemos a despertar para a criação divina. E por isso devemos estar mais atentos agora,
porque também isso foi observado por vários mestres de todos os tempos. Mas cabe a nós agora recapitular todos os ensinamentos de humildade que a Mãe Natureza nos dá e sintonizarmos-nos com esses ensinamentos no nosso dia a dia. E continua Emmanuel. O convertido de Damasco refere-se aqui à terra proveitosa, que produz abundantemente, embebendo-se da chuva que cai incessantemente na sua superfície, representando o vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. Emmanuel é claro, a terra é na natureza esse vaso predileto, o exemplo mais sublime de humildade, acolhimento dos recursos do alto e transmutação disso em vida, em produção benéfica a todos nós. A terra é um exemplo para nós que um dia chegaremos a espíritos puros. Jesus, na parábola do semeador, mostra-nos 4 tipos de solos e cada um vai trabalhar em si o necessário até atingirmos o último tipo de solo fértil, trabalhando e criando só o bem, a paz, a harmonia, a luz. Por isso, Emmanuel, na nossa relação com Deus, nos compara a um solo que vai recebendo as sementes que Deus vai lançando. Jesus, o governador desta terra, nos veio exemplificar como nos transmutar, produzir e oferecer como espíritos, seguindo o exemplo da terra. Transportemo-nos o símbolo ao país dos corações. É uma frase muito forte. Transportemo-nos o símbolo ao país dos corações. Este é todo o esforço que aprendemos com Emmanuel e com os estudos do Evangelho. Pegar nessas lições e transportar para os corações, para o universo das transformações morais e espirituais. Olhar a natureza, olhar para a natureza, que segue invariavelmente cantando esperança, como as abelhas, que aos dias de hoje já sabemos como elas são imprescindíveis à sobrevivência dos homens. E a tal ponto que se elas não existissem, a vida na Terra estaria comprometida. Vamos então aprender a fazer esse transporte do Evangelho para os nossos corações. Somente aqueles, continua Emmanuel, somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais que chovem diariamente do céu são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino, guardando as bênçãos do Senhor. Nesta explicação, a chuva representa as bênçãos que nos chegam do mais alto, as inspirações, o auxílio dos bons espíritos que atuam em nome do Cristo aqui na Terra. Se a chuva material não cai todos os dias, a chuva espiritual cai sempre. O próprio sol brilha todos os dias, pois é fundamental à vida do homem. Deus faz cair as suas bênçãos, como está no Evangelho, sobre os homens, bons ou menos bons. Como o sol brilha sobre justos e injustos num processo regenerativo de sentimentos, dando oportunidades para todos se embeberem na dinâmica da vida, aprendendo a estar atentos aos recursos materiais que Deus nos dá. Como este corpo físico, que é uma bênção do Senhor, que devemos usar e trabalhar para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. E prossegue Emmanuel. Não que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis. Sua proteção misericordiosa estende-se a todos, indistintamente, mas nem todos a recebem.
Ora, meus irmãos, este é o ponto em que nos lembramos do Evangelho. Deus faz o seu solo erguer-se sobre todos nós, e muitos pensam que basta conhecer Jesus, estar no Espiritismo, para já sermos solo fértil. Mas há um longo caminho a percorrer. Um longo caminho de trabalho a percorrer, a fazer. Trabalhando na nossa regeneração, trabalhando na nossa reforma íntima, mas aqui, Emmanuel, é claro, Deus não dá proteção só a uns, Ele dá a todos. Deus ama a todos e todos teremos o nosso tempo. A vida tem os seus desajustes pela lei de ação e reação aqui no mundo, e a vida aqui em sociedade também tem os seus mecanismos de reajustes. A justiça humana também é operosa, mas um dia todos seremos espíritos operosos e repletos de luz, em sombras densas. E é o caso do primeiro solo da parábola do semeador, em que Jesus mostrou aquele solo muito árido, impermeável às sementes que foram lançadas e não receberam a chuva de bênçãos que caíam. Portanto, Jesus lançou as sementes e muitos não as receberam. Estavam ainda impermeáveis, indiferentes aos ensinamentos que Jesus veio exemplificar e mostrar a todos aqueles que o seguiam, que o viam, que o ouviam. E continua Emmanuel. Deus dá em todo o tempo, mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dávidas paternais. Pois sabemos que Deus é bom em toda a eternidade. É bom mesmo quando nos desviamos do caminho, mas não nos isenta da justiça da sua lei. Mas essa justiça é sempre acompanhada da sua misericórdia, que visa não nos punir, mas educar. Quando estagnamos no orgulho, nas mágoas, nos medos, são expressões que cristalizamos no nosso pensamento e impede que a chuva de bênçãos penetre em nós. E continua Emmanuel, o benfeitor Emmanuel, que nos veio trazer este magnífico livro e estes ensinamentos. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste. Esta abertura aqui, esta frase, simboliza a humildade que a própria terra nos ensina, que se deixa arar, que recebe sementes, e assim como nós devemos abrir nossos corações à renovação, à luz espiritual, à disposição para as mudanças que correspondem ao ideal do lavrador celeste. E voltando a Emmanuel, que nos vai exemplificando e explicando toda esta parábola. O Altíssimo é o Senhor do Universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas. No planeta terreno, Jesus é o sublime cultivador. O coração humano é a terra. É o que já temos vindo a dizer. Deus é o Criador do Universo. Vimos a dizer e que todos já sabemos, todos aqueles que abraçamos a doutrina espírita um dia, já sabemos que Deus é o Criador do Universo, é o nosso Pai, é o nosso Criador. Deus é o Criador do Universo, é Ele que fecunda os seres do Universo, da vida. E em cada orbe, cada sistema, Ele terá seus representantes. No caso do planeta Terra, Jesus é o sublime cultivador. Como na parábola, o administrador da vinha e o coração humano é a terra. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Espírito da Verdade nos diz: Eu cultivo as vossas almas. Então Jesus é o cultivador
que nos vem ensinando, que nos deixou a codificação, que prometeu que nos deixaria o Consolador, e todas estas obras de Emmanuel, com pela lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, tudo nos explica, tudo nos ensina. Basta estarmos atentos e prestarmos atenção às mensagens que a própria Terra nos dá, toda esta dinâmica entre Terra e criatura. É magnífico este aprendizado. E, portanto, Jesus é o cultivador, lança as sementes, leva-nos a determinadas experiências encarnatórias para que o nosso solo, o nosso coração, seja trabalhado e cada vez estejamos mais perto do caminho para o qual o Mestre nos convida diariamente há imenso tempo. Num conjunto de ensinamentos da boa vontade, da boa nova. Portanto, tudo isto temos que ter em conta e prestar mais atenção. Portanto, Jesus nos convida no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, com o auxílio dos seus ajudantes, os bons espíritos que tudo fazem para nos ajudar, amparar, instruindo na fé, lançando as sementes divinas. E já caminhando para o final de mais este belíssimo capítulo, relembra Emmanuel. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo, e que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa, alimentando e beneficiando na casa de Deus. Atendendo de start a esperança do horticultor. Meus amigos, o arado da dor, das lutas, das experiências difíceis é necessário para romper com as nossas cristalizações mentais de tantas reencarnações perdidas neste círculo vicioso de pouca informação, de medos até, de dizermos ou de seguirmos Jesus e dizermos somos espíritas, porque foi isso que Jesus nos veio ensinar, que somos espíritos em evolução e que temos todos que caminhar para o Pai. Portanto, o arado da dor, das lutas, das experiências difíceis é necessário para romper com as nossas cristalizações mentais. Nós somos como uma grande fazenda, onde existem vários tipos de solo diferentes, assim como nós que trazemos vários solos dentro de nós, e as circunstâncias da vida são o que temos que arar, que burilar nos nossos sentimentos, que aprender. As provas que temos que ultrapassar, as dificuldades em família, os desafetos do passado, e por isso as dores, as lutas. E é ultrapassando estas provas e expiações que nossos corações produzirão erva proveitosa, atendendo às lutas do mundo, sem revolta, sem mágoas, enriquecendo a nossa vida e dos outros, respeitando sempre a Mãe Natureza e amando Jesus, o horticultor. E assim chegamos ao fim de mais esta magnífica lição de Emmanuel, que nos convida a sermos terra proveitosa, sob o cuidado do divino jardineiro, o Mestre Jesus. Relembro ainda aqui, antes de terminar, o ensinamento divino. A Terra é um organismo vivo, com o qual nos encontramos integrados, e a reencarnação tem por objetivo sempre o de educar e reeducar, aprendendo com a Mãe Natureza. Obrigada a todos, obrigada à Casa
irmão Benedito, no Brasil, a Casa Mãe. Um abraço aqui da Casa Irmão Benedito de Portugal. Boa noite, bom dia, boa tarde, até breve.